Bom, gente, meu nome é Isabelle, para quem não me conhece, e eu vim aqui deixar relatado alguns sonhos, né? E eu vou simplificar um pouco o sonho, porque eu tava tentando gravar aqui, o vídeo travou, parou, né? Guerra espiritual. No final vocês vão entender. Eu tava em um lugar como se fosse uma festa, né? Uma confraternização do trabalho de meu marido. E aí eu ia no banheiro, trancava a porta, só que depois entrava um homossexual, entrava um homem e depois uma colega minha. Ela conseguia ir no banheiro de forma individual e eu não. Eu tinha que fazer a minha necessidade ali. Então eu fazia, mas muito constrangida. E depois eu entendi porque o banheiro no sonho ele era unissex. E aí eu saía revoltada falando com meu marido. Só que ele não dava muita importância porque ele estava conversando, né? Eu dizia a ele, você tem que chamar Jackson e conversar com ele, que é um coordenador que meu marido tinha. Aí eu pegava e saía assim, ia para outros lugares onde tinha pessoas e eu tava brincando com uma criança. E aí quando eu ia falar com meu marido no sonho, eu já mudava, já era um outro homem. E eu tentando falar a ele, lembre de falar com ele do que aconteceu comigo, porque realmente foi muito constrangedor. O sentimento foi real. E aí no fundo tava tendo numa festa, não lembro se foi festa, era a Copa, não lembro, não sei direito ao que é, então eu não vou também ficar aqui tentando falar o que não veio do Senhor. E até então tava tendo um sepultamento lá atrás. E eu não tinha me atentado. Só que conversando com o Senhor sobre o sonho, que eu achei muito ruim, constrangedor, o Senhor falou comigo. Olhe, volte lá ao sonho e lembre o que estava acontecendo lá atrás, que era esse sepultamento. Eu não tinha prestado atenção, gente. Quando realmente eu voltei, analisei o sonho que eu olho, eu não tenho nada contra essa pessoa, né? Ele é uma figura pública, importante para o nosso país, só que a gente tem coisas que não consegue tolerar, né? De certa forma, porque como cristão, né? E cristã conservadora, enfim. Mas deixando bem claro aqui que é um sonho que o Senhor me deu, eu não queria nem relatar isso, porque eu não tomo partido de político, meu partido é Jesus, né? A gente precisa tomar ciência das coisas que estão acontecendo no mundo, sim, a gente precisa, né, ser cidadão, sim, concordo com isso, mas eu não faço parte de partido nenhum, né? Eu não tenho nada a ver com essas coisas. Mas enfim, quem estava lá era o Inácio, né, sendo sepultado. Ele estava de paletó, gravata, preta, blusa branca por dentro, e por cima das pernas dele, em um caixão marrom bem escuro, tava um negócio meio verde, parecia uma grama, não sei ao certo o que era. Tô dizendo que vai acontecer? Não sei. Só o Senhor é quem sabe. Eu vim aqui só relatar esse sonho. O segundo sonho, eu tava em um lugar como se fosse o espaço, e aí tinha umas pessoas comigo também, a gente tava de branco. E aí eu saí assim, né, tinha uma porta, e aí eu vi uma bola assim, presa, como se fosse um fio de nylon, nesse lugar onde a gente tava, e tinha um satélite orbitando. E aí eu dizia, oxe, como é que esse satélite orbita só na parte que precisa pegar e na outra que não tem nada, não vai pegar? E eu questionava isso no sonho. E aí tinha umas pessoas do lado de fora e dizia, gente, vem correndo, vocês não estão vendo vendo que tá vindo ali, não? E aí eles vinham correndo, entrava assim, aí eu conseguia fechar a porta. Quando eu vi, era um dragão, bem grande mesmo, vermelho, ele tinha chifre, ele tinha aquelas asas de dragão, assim, ele tava voando, só que eu conseguia bater a porta e fechar pra ele não entrar. E eu dizia, ufa, foi por pouco essa. Por pouco que ele não entra aqui. Só que quando eu fechei a porta que falava isso e sossegava o meu coração, uma voz do meu lado direito falava comigo, olhe pra ali pra você ver quem entrou. Quando eu olhava, era um crocodilo enorme, né? Até então eu não tive discernimento do Senhor com relação a isso. Só que quando eu fui pesquisar na internet sobre esse crocodilo, o dragão a gente já sabe quem é, né? A antiga serpente. E quando eu fui pesquisar sobre o crocodilo, estava mostrando que poderia ser o espírito do Leviatã, né? Então eu tô pedindo mais discernimento ao Senhor sobre o assunto. E aí eu dizia, gente, a gente precisa sair daqui. Eu deixava ele nesse lugar onde tinha várias beliches, né? Tudo forrado com lençol branco e fechava essa porta também para ele não passar. E aí eu ia para uma sala onde tinha outras pessoas de branco junto comigo. E aí eu dizia, a gente precisa de uma estratégia para poder tirar esse crocodilo daqui, porque no sonho falava crocodilo, né? Pra gente poder tirar esse crocodilo daqui. E aí eu despertei. Só que hoje, né, 14 de maio, eu sonhei que eu tava em um lugar como se fosse a casa da minha mãe.
Só que minha mãe mora em apartamento e na configuração do sonho eu tava em uma casa muito grande, mas era muito clara a casa, né? Eu tava de túnica branca e aí eu tava repreendendo, porque eu tava, né, tranquila no sonho. Só que eu senti um vento gelado, uma coisa estranha atrás de mim, e no sonho dizia assim a mim, é Satanás. Aí eu começava a levantar as mãos e repreender ele por todos os cantos da casa de minha mãe. E aí eu tinha uma hora assim que parecia que não era que eu não estava conseguindo, só que precisava de alguém. E vocês vão entender. Aí eu dizia assim a minha irmã Cristiane, vem cá me ajuda aqui, por favor. E ela também estava de branco. Aí só que ela abria a janela. No entanto, eu não conseguia entender porque ela estava abrindo a janela, porque a gente sabe que esses seres podem passar parede, porta, tudo. E aí ele começava assim a ficar pelos cantos acuados. Só que o Senhor me fez enxergar por dentro de mim mesma e ouvir a voz que não era a minha que estava saindo da minha boca. Gente, era uma voz estrondosa que estava saindo da minha boca, uma voz de poder e autoridade. Assim, ao grosso modo, a gente acha assim que é tipo voz de demônio, mas não era uma voz assim de autoridade, de poder que estava saindo de dentro de mim, uma voz. Eu vou imitar. Era mais ou menos assim, eu te repreendo, Satanás. Sabe? Era uma coisa assim. Então a gente sabe que Jesus alertou, né? Que Satanás não expulsa Satanás. Então, quando essa voz que o Senhor me permitiu por dentro de mim ver o que estava acontecendo e ouvir que eu repreendia ele saía. Então, eu tenho um sonho de arrebatamento que eu vou contar, mas eu vou contar em outro vídeo. Eu pensei daqui não se estender muito. E eu quero mostrar para vocês que o mundo espiritual, ele é o real. Esse aqui é uma ilusão. Isso aqui é passageiro, isso aqui tem tempo, né? E tudo que a gente faz aqui tem consequência. A gente vai colher tudo que a gente faz, né? Colherás do fruto da tua boca. Então a gente precisa evitar de falar e fazer coisas que não agradam ao Senhor. Se santificar mais, buscar mais ao Senhor, orar mais, jejuar mais, congregar. A gente precisa realmente, né? E eu quero deixar claro para vocês aqui, quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, por favor, gente, não perca mais tempo, não tem o que fazer, o mundo está findando, o Senhor está voltando. Para onde você quer ir? O seu corpo volta para a terra. A sua alma ela só tem dois caminhos, céu e inferno. Para onde você quer ir? O espírito ele está pronto, ele vai voltar para Deus, mas é a sua alma. O que que você vai fazer para que sua alma seja salva? Só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Então se convertam, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Ele enquanto ainda é tempo, mas de coração, não com medo desse mundo, nem de ir para o inferno, mas por temor e tremor perante ao Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E deixo aqui esse relato para que vocês possam enxergar que o Senhor é bom, é por isso que Ele tem nos avisado, né, através de muitos irmãos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Amém.